Então, hoje vamos falar um pouquinho do sistema circulatório e também do sistema linfático. É um sistema bastante complexo, mas vamos tentar estar voltados mais para a questão da anatomia, adentrar um pouco sobre alguns aspectos fisiológicos, mas não tão específicos, porque serão assuntos, posteriores. Então, quanto ao sistema circulatório, a gente precisa iniciar, então, o processo de compreensão desse sistema, entendendo o que é o principal constituinte do sistema circulatório, podemos dizer assim, que seria o sangue, né? O sangue e quais são as suas funções. Então, a gente sabe que o sangue, ele mantém a homeostasia de diversas formas distintas. E o que seria essa homeostasia? É justamente tentar manter uma temperatura ideal para o nosso corpo, para que as enzimas e todos os processos metabólicos ocorram de forma efetiva. Então, dentre as inúmeras funções para que ocorra o equilíbrio dessa homeostasia, nós temos o transporte de gases, né? Uma vez que o sangue, ele apresenta, dentre seus constituintes, a hemácia, que é uma célula bicôncava. Então, ela tem ali seus constituintes de grupos M, 4 grupos M, que vão permitir o contato com o oxigênio e possibilitar o transporte, dessa molécula. Nós temos a questão dos nutrientes e produtos de excreção, transporte de moléculas processadas, como é o caso da vitamina D. A vitamina D, ela primeiro é absorvida pela pele através dos nossos melanócitos, e acaba sendo transportada através do sangue até o fígado, e é lá no fígado onde nós conseguimos processar essa vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel extremamente importante, para diversos processos metabólicos. O transporte de moléculas reguladoras, como é o caso de hormônios e muitas outras enzimas. Regulação do pH, uma vez que nós sabemos, que o sangue ele tem um pH em torno de 7,35 a 7,45, que funciona através de uma solução tampão, que é uma equação química que permite o equilíbrio entre o bicarbonato e o CO2. Enfim, é uma situação mais complexa que vamos ver mais à frente, em fisiologia. A manutenção da temperatura corporal, como a gente já havia comentado aqui sobre a homeostasia. Proteção contra substâncias estranhas, porque nós sabemos que o sangue, dentre suas constituintes, que nós vamos ver ali embaixo, ele é formado por estruturas que fazem a proteção através do sistema imunológico, Então, nós temos células de defesa contra substâncias estranhas, que também estão presentes no sangue. A formação de coágulo, que é uma função extremamente importante para impossibilitar a perda excessiva de sangue em casos de tecidos ou vasos sanguíneos danificados, certo? Então, todas essas funções são aderidas são reservadas ao sangue, que é justamente, então, essa estrutura extremamente importante para o sistema circulatório funcionar de forma efetiva. Mas então a gente precisa entender quais são as constituintes desse sangue, certo? Então o sangue ele vai ser formado basicamente por uma matriz líquida, que é chamada de plasma. Esse plasma ele tem cerca de 55% do seu volume sanguíneo, E esse plasma, se a gente ver aqui nessa imagem, o plasma ele é formado basicamente por água, E 2% somente de outros solutos. Então, basicamente, o plasma é formado por água. Além do plasma, nós temos os fragmentos celulares, ou também chamados de elementos celulares. Cerca de 45% do volume sanguíneo total é, então, formado através desses elementos celulares. Então, a gente percebe que há também uma diferença na quantidade e litragem, em mulheres e homens, devido ao peso corporal. Então, geralmente, mulheres apresentam de 4 a 5 litros de sangue, enquanto homens de 5 a 6 litros, ou seja, 1 litro a mais. Então, aqui, na composição do sangue, nessa imagem que foi retirada do livro Anatomia e Fisiologia de Sellen, nós podemos perceber, então, que o plasma ele é formado ali por 55% do volume sanguíneo, sendo, então, grande parte representada por água,
Daí ele faz ainda uma abertura, né? Traz aqui a questão de algumas proteínas e o que está presente nesses outros solutos. Mas é importante lembrar que o plasma é basicamente constituído por água. Além do plasma, nós temos a camada lemoplaquetária, que é aquela camada que vai estar relacionada com o processo de defesa, né? E também de formação de coágulo para impedir a perda excessiva de sangue. E os elementos figurados, que são a outra parte, que é a partezinha vermelha do nosso sangue, né? Que são formados por hemácias. E as nossas hemácias, elas têm essa coloração vermelho, né? Então, plasma, camada leucoplaquetária e os elementos figurados, que nós temos as plaquetas, os leucócitos e as hemácias, que são as nossas células sanguíneas. Então, adentrando aí para cada uma dessas fases, né, digamos assim. O plasma, como eu já havia dito, ele é composto basicamente por 91% de água e somente 9% de outras substâncias, como proteínas, nutrientes e gases. Né? Com base na carga e no tamanho molecular, as proteínas elas podem ser classificadas. Então, aqui a gente percebe que existem algumas proteínas, né, cerca de 7% dessas proteínas que estão ali dentro do plasma, são a albumina, a globulina e o fibrinogênio. A gente sabe o quê? Que a albumina ela é importante na regulação do movimento da água entre os tecidos e o sangue. A gente vai perceber que essa proteína vai ser extremamente importante para o sistema linfático, já que faz essa regulação da pressão osmótica, né? Através dessa difusão facilitada que ocorre entre a passagem do líquido, do líquido intersticial até as células linfáticas. Enfim, nós veremos isso mais à frente. Mas a gente percebe também que a globulina, ela protege contra micro-organismos, bem como o fibrinogênio é responsável pela formação de coágulos. Então, eu trouxe aqui algumas das principais funções dessas 3 proteínas, né, que formam cerca de 7% do plasma sanguíneo e que são extremamente importantes aí tanto para a questão da regulação osmótica, proteção contra micro-organismos, né, função imunológica e também a formação de coágulos. Além do plasma, então, nós temos também os elementos figurados, né, que vão ser, então, os outros, a maior percentual, então, do nosso sangue. Os elementos celulares, ou também chamados de elementos figurados, são 95% do volume de elementos celulares, são compostos por células sanguíneas vermelhas, como nós vimos, né? A maior parte aqui, ó, a gente pode perceber, da coloração, ela é vermelha, justamente porque a maior parte dos elementos figurados são formados por hemácias, que têm essa coloração vermelha, né? Hemácias também podem ser chamadas de eritrócitos. Os outros 5% são formados por células sanguíneas brancas. O que são células sanguíneas brancas? A gente pode perceber aqui, ó, um pequeno percentual somente formado por células sanguíneas brancas, que são células de defesa, chamadas de leucócitos. E existem também fragmentos de células, que são as plaquetas, e os trombócitos, que vão também auxiliar no processo de formação de coágulo, né? Então, esses são os elementos celulares. A maior parte são as hemácias, a parte intermediária ali são os glóbulos brancos, ou também chamados de leucócitos, e temos os fragmentos celulares, que são as plaquetas ou os trombócitos. Lembrando, então, que as hemácias também podem ser chamadas de eritrócitos. Um fato muito importante e curioso é que a hematopoiese, né, que é a formação dessas células sanguíneas, elas ocorrem em adultos também, né? A gente precisa sempre estar renovando as nossas células sanguíneas. Da mesma forma aí que a pele ela se renova a cerca de 120 dias, a célula sanguínea ela também tem esse tempo de formação e de troca, se eu não me engano, cerca de alguns meses, né? Um processo mais demorado. Mas onde acontece essa hematopoiese, então, que seria essa produção de células sanguíneas em adultos? Geralmente ela ocorre na medula óssea vermelha, né? Que pode ser encontrada nas costelas, pode ser encontrada no externo, nas vértebras, na pelve, no fêmur proximal e no úmero proximal. Né? Então, a gente percebe que tanto o fêmur como o úmero, eles são chamados de ossos longos, porque os ossos longos, eles têm camada medular, bem como apresentam, né, essa medula óssea que possibilita, então, a formação de células novas, células sanguíneas novas, ok? Então, adentrando aí para cada um desses tipos celulares, nós vamos ter a hemácia, ou também chamada de eritrócito, ou também de glóbulos vermelhos,
que é a principal célula sanguínea, né? A célula que faz, então, o transporte de gases e é a principal constituinte do nosso sangue. Então, como eu havia dito lá em cima, as hemácias elas são bicôncavas. Elas apresentam uma grande superfície de contato, o que facilita, né, o contato das trocas gasosas e o contato com oxigênio, CO2, enfim. Além disso, ela apresenta uma proteína que é pigmentada, chamada de hemoglobina, daí a sua coloração avermelhada. E qual seria então a principal função das hemácias? É justamente transportar oxigênio dos pulmões para os demais tecidos e o dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. Então, ela faz sempre essa troca. Oxigênio dos pulmões para os tecidos, CO2 dos tecidos para os pulmões. Certo? Então, aqui eu trouxe mais uma imagem para que a gente possa ver que ela realmente tem um formato bicôncavo, né? Tanto na sua vista superior e lateral. Além das hemácias, nós temos aqui os leucócitos ou glóbulos brancos, né? E as plaquetas, ou também chamadas de trombócitos, certo? Que vão ajudar no processo ali de coagulação e coagulação sanguínea, certo? Então, você vê como é extremamente importante a anatomia da hemácia para permitir que ela tenha uma maior superfície de contato com as moléculas de oxigênio e CO2, né? Então, é um fato extremamente importante da natureza. Além, então, dos eritrócitos, glóbulos brancos, eritrócitos, glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias, nós temos os leucócitos ou glóbulos brancos, que, como eu havia dito, são células de defesa, células do nosso sistema imunológico, né? Então, os leucócitos formam uma camada branca e estreita entre o plasma e as hemácias, conforme nós vimos aqui na imagem, né? Ó, as hemácias, constituindo aqui pelos elementos figurados, entre as plaquetas e essas hemácias, nós temos os leucócitos, que formam essa camadinha mais branca, conforme a gente vê nessa amostra aqui, tá? Geralmente chamada de camada leucoplaquetária, né? Elas não possuem hemoglobina, justamente, né? Por isso são chamados de glóbulos brancos, mas possuem um núcleo, olha só que diferente, né? Então, diferente das hemácias, que são anucleadas, os glóbulos brancos ou os leucócitos, eles possuem núcleo. E eles são subdivididos em 5 grupos, a depender da coloração dos leucócitos em análise. Então, eu vou pegar ali um leucócito, um glóbulo branco, vou injetar ali um pigmento e, de acordo com a coloração, eu vou classificar em subgrupos. Justamente porque o leucócito tem núcleos e eles podem ser binucleados, trinucleados, enfim. Então, desses 5 subgrupos, nós podemos dividi-los em 2 principais. Os granulócitos, que vão, como o próprio nome já sugere, né, vão ter grânulos na sua estrutura, e os agranulócitos, que não vão ter grânulos, vão ser mais lisos, digamos assim, né? A superfície mais lisa. Então, os granulócitos, eles podem ser neutrófilos, basófilos ou eosinófilos, e os agranulócitos podem ser monócitos ou linfócitos, tá? Esses assuntos, né, como eu comentei aqui, eles vão ser detalhados mais em fisiologia humana mais à frente, somente para a gente citar para não ficar perdido, né? Além, então, dos glóbulos vermelhos, ou também chamados, né, de hemácias ou eritrócitos, nós temos os leucócitos ou glóbulos brancos, nós temos também as plaquetas ou os trombócitos, que conforme na imagem nós vimos aqui, né, são estruturas menorzinhas. São constituídos de pequenas quantidades de citoplasma envolto por uma membrana plasmática, uma célula, né? Um fator interessante é o que citoplasma plaquetário, ele apresenta actina e miosina. Olha só que interessante. 2 proteínas que fazem o quê? A contração, né? Então, vão ajudar na contração das plaquetas. Por que isso é importante? Justamente porque as plaquetas, os trombócitos, estão relacionados com a coagulação, né? O processo de, conforme, eu sempre esqueço essa palavra, conforme nós vimos aqui, o processo de formação do coagulação, né? Então, é extremamente importante justamente por isso. As plaquetas também são produzidas pela medula óssea vermelha, e elas se derivam de quem? Dos megacariócitos, que são extremamente importantes na formação de coágulos. Eles formam verdadeiros tampões plaquetários, né? Fazendo, então, a contração dos coágulos para ajudar a fechar feridas maiores de vasos. Então,
conforme eu havia dito, né? Justamente a importância da actina e miosina.